Jesus. Amém, Senhor. Graça, paz, misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, eu quero agradecer muito a Deus a oportunidade que Ele me dá de estar aqui na Igreja Presbiteriana do Cambeba, que eu tinha vontade de conhecer, e Deus me concedeu. Então, eu estou aqui, louvado seja Deus, revendo irmãos queridos que de longa data conhecemos, e outros novos. Então, eu estou muito feliz com esta oportunidade. Eu tive o privilégio de nascer e me criar na Igreja Presbiteriana. Então, eu atravessei várias fases da igreja, não é? Houve uma fase da igreja que durou longo tempo, em que não se dava muito valor à confissão de fé, aos símbolos de fé. Nós tínhamos as revistinhas da escola dominical e tal, era o que a gente estudava. E aqui e ali víamos falar de confissão de fé, dos símbolos de fé. Mas eu, na minha juventude, não me lembro. Lembro pouca coisa de confissão de fé, de doutrina. Então, eu penso que nós tivemos um tempo ralo, sem profundidade doutrinária na igreja. Claro que isso produz consequência, uma geração de pessoas instruídas e criadas nas coisas essenciais do Evangelho, mas sem nos aprofundarmos na doutrina. Isso é perigoso, porque vem, claro, ventos de doutrinas, as ondas, e foi realmente o que aconteceu conosco. Nós fomos açoitados por ventos de doutrina que vieram sobre a igreja num período em que não havia muito aprofundamento doutrinário. Mas Deus é gracioso, a igreja é dele, e nós sempre temos a assistência dele, socorrendo nesses momentos. Então vem, assim como vieram ondas que desviaram a igreja da sua fé genuína, especialmente renovação carismática e uma série de outras coisas que nós vivemos e até nos empolgamos, Deus também mandou uma onda de reforma, de retorno às nossas raízes, às nossas doutrinas. E foi assim comigo, eu acompanhei isso até que me dei de encontro com os puritanos e a proposta de uma reforma, que era, na verdade, o que os puritanos mais desejavam, era uma reforma na igreja da anglicana. E calhou com a necessidade da igreja presbiteriana, de uma reforma. Uma igreja mais pura, teologia mais pura, doutrina mais pura, governo mais puro, vida mais pura. E era, de fato, isso que nós precisamos. E então, graças a Deus, com esta influência dos puritanos, nós, então, começamos a nos aprofundar, voltamos nossos olhos e a nossa atenção para os nossos símbolos de fé. Eles foram redescobertos, sabe? Foi uma coisa maravilhosa. Eu disse, meu Deus, que tesouro
tão maravilhoso que nós temos, e a gente nunca não interessava, não lia, não estudava. Mas, graças a Deus, com os simpósios, a vinda de pastores e ministros de Deus, homens de Deus reformados, chamando atenção para essas doutrinas, e principalmente para o Evangelho da Graça, que foi uma redescoberta, porque o Evangelho que nós ouvimos sempre, especialmente nas conferências evangelísticas que havia nas igrejas, em que vinham aqueles evangelistas, pastores ou missionários evangelistas para fazer a série evangelística, era um evangelho arminiano, era um evangelho que não corresponde com o antigo, verdadeiro evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu fui pregador do evangelho por muitos anos, do evangelho arminiano, novo, que eu ouvi e aprendi desde criança. Aceitar Jesus, levantar a mão, ir à frente. E aquilo era o evangelho. Quando eu me voltei para os nossos símbolos de fé e lendo os puritanos, eu tomei conhecimento do evangelho verdadeiro, o chamado antigo evangelho, o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meus queridos, esse evangelho que nós ouvimos é um outro evangelho. E o apóstolo fala do perigo desse outro evangelho. Nós precisamos voltar ao evangelho genuíno, bíblico, chamado evangelho da graça. Uma das características marcantes dessa diferença é a soberania de Deus na salvação. Não é o homem quem escolhe, é Deus quem escolhe. Essa é uma diferença fundamental. Certamente você já está agora compreendendo isso, e que nós temos que pregar o evangelho do ponto de vista de Deus e não do homem. Uma mudança de eixo. Era o homem no centro. Agora voltou, não, é Deus no centro. O homem é alguém que vai fazer parte, segundo o propósito de Deus, na história, mas não é o protagonista. O protagonista é Deus. Mas eu queria, nesta manhã, demonstrar um outro aspecto deste evangelho da graça, que, infelizmente, não tem sido enfatizado, mas nós precisamos enfatizar e conhecer. E é isso que eu quero, nesta manhã, ver com os irmãos. E os irmãos vão perceber o contraste do evangelho que nós recebemos com o evangelho que é bíblico, que, além da soberania de Deus, tem o envolvimento efetivo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos mais uma vez orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós vamos agora buscar na Tua palavra um entendimento mais bíblico, profundo, sobre este evangelho, que é o evangelho da graça, e com um aspecto que, Senhor Deus, certamente vai tornar o evangelho, vai mostrar o evangelho muito mais efetivo, saboroso, maravilhoso, belo. Por isso, vem nos abençoar, Senhor, aqui. Eu dependo do Senhor, não tenho condições de mim mesmo de apresentar nada
Quero ser fiel à tua palavra e rogo que me concedas esta graça. E que tu abençoes cada um que está aqui para ouvir e possa compreender essa dimensão bíblica do genuíno evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos assim. Amém. Bom, nós aprendemos, como eu disse, a salvação é fruto da graça de Deus soberana. Mas eu pergunto, e a Trindade? O que tem a ver a Trindade com o Evangelho? Meus irmãos, a Trindade moldou o Evangelho. Toda a beleza do Evangelho, ela existe por causa da Trindade. O Evangelho sem Trindade é defectível. Um Evangelho que não começou com o Pai amando o Filho eternamente. É um Evangelho defectivo. Um Evangelho que não começa com o Pai amando o Filho na eternidade. O Evangelho, ele tem início na eternidade e foi motivado por este amor do Pai para com o Filho. Então, não é uma questão de perdão somente do homem propriamente necessitado de Deus, mas de um propósito maior. Que visa prioritariamente a glória do Filho. E nós, coadjuvantes, vamos fazer parte deste plano de glorificar o Filho, de exaltar o Filho, pelo amor que o Pai tem ao Filho. O Evangelho não é por nossa causa, o Evangelho é por causa de Cristo e do amor que o Pai tem pelo Filho. E não é só perdão de pecados, livrar do inferno, é coisa muito maior que Deus tem para nós por causa do Filho. Nós somos reconciliados com o Pai, tornados pelo seu poder filhos, e tudo isso por causa do Filho, por causa de Cristo, do seu querido Filho. Com isso, nós vemos que a natureza de Deus forma radicalmente a natureza da salvação que é oferecida. Meus irmãos, a Trindade dá ao Evangelho seu caráter e sabor. Muda completamente. Você vai ter essa experiência a partir de hoje, quando olhar para o Evangelho. Lutero diz que a Trindade é o mais alto artigo do qual tudo depende. Nós vamos abrir a Bíblia e ver aqui isso claramente num texto que está em Romanos, capítulo 1, de 1 a 4. Romanos, acompanhe comigo e veja isso aqui.
exposto claramente nas Escrituras, nas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Romanos 1, vou ler de 1 a 4. Preste atenção. Abra aí sua Bíblia. Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para Paulo, o Evangelho é o Evangelho trinitário, é o Evangelho de Deus. E que diz respeito ao seu Filho, que foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de santidade. Então, nós temos aqui a Trindade, Deus Pai, o Filho, Deus Filho, e o Deus Espírito Santo, formando o Evangelho chamado Evangelho de Deus. Meus irmãos, o que é a Trindade? É uma doutrina que é extremamente importante. Nós não temos facilidade de conceber a Trindade, porque geralmente nós abordamos esse tema com nossa lógica, e isso torna tudo mais difícil, porque escapa a capacidade de entendimento lógico, né? Não adianta a gente pegar e dizer, a folhinha de trevo, tal, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a folhinha de trevo. Não explica nada a folhinha de trevo. Um Deus botânico? Não. Não, H2O. H2O, hidrogênio, 2 oxigênio, forma a água e tal. Deus hídrico, não me explica. O ovo tem a casca, tem a clara, tem a gema, é um só. Não dá, não. Esse negócio de oveidade de Deus não dá, não. Não temos essas explicações lógicas, nenhum exemplo prático, claro, para explicar a Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, sendo um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pessoas distintas, mas da mesma substância, da mesma glória, poder, majestade. São ligados essencialmente, formando um Deus. Então, nós não podemos ter esta ideia clara a respeito da Trindade, mas nós temos o Espírito Santo que comunica ao nosso coração uma compreensão que não é lógica, inteligível, mas uma compreensão espiritual desse nosso Deus, que se revela desta forma.
Não é um modalismo. Uma hora Deus se revelou como Pai, depois ele vai e se revela como Filho, aí depois ele se revela como Espírito Santo, isso chama-se modalismo. Não, não é assim, está errado. Deus é eternamente, sempre foi, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, três pessoas, Velho, Novo Testamento, desde a eternidade, sempre existiu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, que não procede de ninguém, Deus Filho, que procede do Pai, foi gerado desde a eternidade, mas não criado, gerado em termos de ofício, de consideração, mas não há nenhuma inferioridade ou uma criação da segunda pessoa da Trindade. Sempre existiu a Trindade, como sempre existiu o Pai. E o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, mas que é uma pessoa que tem sentimentos, que é Espírito do Pai e do Filho, perscruta as profundezas de Deus. Então, a Trindade é uma realidade que, pelo Espírito Santo, é firmada no nosso coração. Todo crente verdadeiro não sabe explicar, mas sabe, crê e entende. Deus subsiste em três pessoas, é um Deus só. Nós somos monoteístas, nós temos um Deus só, que subsiste em três pessoas. Mas é um único e verdadeiro Deus. Então, quando nós vamos tratar das coisas que emanam de Deus, nós temos que tratar considerando essa origem trinitária. Né? Você vê os outros deuses que aparecem, que são sugeridos e que estão aí, nós não podemos jamais pensar que poderia surgir desses deuses um evangelho da graça. Não casa. Não dá. Um evangelho que procede de um amor do Pai para com o Filho. Então, não dá para esses deuses que existem, que são propostos aí, outros deuses, não dá. Vamos fazer para o Islã. No Islã, não existe a palavra salvação. Sabia? Você pode ler o Corão, você não vai encontrar a palavra salvação. O mais próximo que existe é a palavra sucesso. Sucesso. Mas o Deus triuno oferece salvação. Alá requer sucesso. Então, em outros deuses não há qualquer possibilidade de se pensar na salvação trinitariana. Se nós abrirmos em Romanos, abre aí comigo no capítulo 3, veja os versos 23 a 25. Romanos 3, 23 a 25. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, se não existe um Deus triuno, então
não há lugar para esta salvação. Alguém alcançar ou que se oferecesse, ou que se encaixasse o ato de expiação para prover alguém perfeito para morrer em nosso lugar. Porque um Deus como esses deuses não teria ninguém para prover alguém perfeito. Não é? Imagine-se Alá, como é que ele pode oferecer um evangelho com alguém perfeito tomando o nosso lugar e fazendo a expiação dos nossos pecados? Qualquer um seria imperfeito, porque não tem mais qualquer outro recurso em Alá. Mas Deus é triuno. Então ele oferece seu Filho, que é Deus e perfeito, para se fazer carne e realizar esta obra em nosso lugar como um homem perfeito e ao mesmo tempo Deus. Somente num esquema trinitário de um Deus triuno se pode admitir esta obra expiatória substitutiva de alguém perfeito em nosso lugar. Nenhum outro Deus, Alá, nada poderia oferecer isso. Somente porque Deus tem um filho para oferecer. É que a obra inteira da salvação foi realizada. Porque temos um Deus que é triuno, que é Pai e que pode oferecer seu Filho unigênito, que é Deus e que se fez homem. Não cabe em nenhum outro esquema esta glória perfeita do Evangelho, senão num Deus trinitário, um Deus triuno. É por causa da Trindade que existe a cruz, que salva. Sobre ela, um Deus encarnado realizou a obra efetiva de salvação. Então não existe evangelho nem salvação fora da Trindade. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos pensar assim num dono de escola, uma escola celestial. Aí, uns estudantes travessos foram pegos quebrando as regras e assim foram considerados a pagar uma punição que teriam que receber por esse ato de travessura. Todos eles fizeram. Vamos imaginar que a ilustração, uma repreensão no boletim severa em que eles seriam suspensos por muito tempo de aula e seriam uma tragédia para eles, para os seus pais. Então aparece um colega da escola comportado, que não participou dessa travessura, chamado Jesus,
E ele, então, recebe a punição, se oferece, recebe a punição das nossas travessuras e nós ficamos livres. Não vai ter nenhuma anotação no boletim, todo mundo fica livre de pagar esses... Não vai ter sofrido dano nenhum. Só ele sofreu o dano. Não soa familiar isto com o que nós estamos acostumados a ouvir do Evangelho? Bom, Cristo se ofereceu, foi, fez, realizou sua obra, tomou o nosso lugar, pagou pelo crime de todo mundo, e agora nós estamos livres. Mas, meu querido, esse tipo de concepção de evangelho está totalmente equivocado e é defectivo. Meus irmãos, não. O evangelho foi concebido, como eu disse, na eternidade, com um plano glorioso de um pai amoroso que amou seu filho e que então tem um plano de glorificar a si mesmo, como Deus triuno, e exaltar seu filho de uma forma gloriosa e extraordinária. E que então resolve criar todas as coisas e o homem, à imagem e semelhança deste Deus triuno, mas queria pecar. E Deus sabia disso antes de criar. Contudo, o seu objetivo era que o seu filho realizasse uma obra redentora em favor dos eleitos, que seriam a noiva desse filho. E Deus, então, programa de forma extraordinária essa redenção, não só como quem apaga na caderneta a anotação ou perdoa só pecados, mas que tenham algo muito mais. Não só livrar de castigo, do inferno. A gente fica sempre, nossa, meu Deus, o que é maior do que Deus nos livrar de um inferno eterno? Pois bem, tem coisa maior. É o que Deus tem planejado para seus filhos, com relação ao seu filho. É muito maior o que Deus tem preparado para você em Cristo Jesus, para a glória dele, do que o que ele lhe livrou do inferno. Eu vou repetir. É muito maior o que Deus tem preparado para você, como filho de Deus, unido a Cristo, seu Filho, por toda a eternidade, do que livrar você do castigo eterno por toda a eternidade. E aí tudo torna muito diferente. O Evangelho recebe uma cor, um sabor. O Evangelho, conforme o propósito de Deus, do Deus triuno, é algo muito mais doce e glorioso do que você possa imaginar. Salvação é uma questão de filhos ungidos de Deus. Mais do que perdoados, mais do que justificados, adotados. Isso é grande demais. Talvez você não possa entender claramente, ou abarcar inteiramente o significado da adoção. Esta obra gloriosa. A adoção é algo tão transformador, porque, veja, a Bíblia diz claramente que
Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. De se tornar, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Olha, aqui você já vai percebendo que é algo mais do que só perdão e livrar do inferno. É tornar você filho de Deus. Vamos abrir agora em Romanos 8,14. Vira algumas folhas para frente, veja o que diz aqui. 14 e 15, eu vou ler. Romanos 8, 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Vou ler ainda. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vejam que coisa extraordinária. Além do perdão, a linguagem usada aqui ele diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, né? Depois se mortificardes, o corpo certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Coisa estranha a linguagem. Por que ele diz assim, todos são filhos de Deus? E as mulheres? Não são filhas de Deus? Por que ele usa a linguagem aqui só, mas parece misoginismo? Todos são filhos de Deus, filhos de Deus. Mas, claro, nós sabemos que esta é uma linguagem genérica, e que é claro que ele abarca aqui as mulheres. Elas também são filhos de Deus. Não precisa falar filhas de Deus, porque elas são filhas de Deus. E filhos e filhas de Deus são filhos de Deus. Ou aqui o propósito do apóstolo é mostrar a nossa identificação com Cristo. Cristo é homem. Então, todos vão ser como Jesus, filhos de Deus, como ele é filho de Deus. Mas não é misoginismo. Porque, em outra oportunidade, é usada a expressão de que nós somos a noiva de Cristo. Aí os homens, tudo noivinha. Não tem problema nenhum, eu sou noiva de Cristo, eu sou noiva de Cristo. Assim como você, minha irmã, é filho de Deus. São expressões que são genéricas, então está tudo certo. O que o autor, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está querendo dizer, meus irmãos, é que nós temos o altíssimo privilégio de ter uma participação mística, gloriosa,
de nos identificarmos com Jesus, o Filho de Deus eterno. E que então, por esta filiação, nós passamos a ter esta aproximação com o Pai, que jamais poderíamos ter se o Senhor Jesus, o Filho de Deus, não operasse esta obra de reconciliação por meio da cruz para estes eleitos e amados do Pai, que são, de fato, perdoados, justificados, mas transformados em filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui com relação à filiação de Jesus. É muito interessante, preciso entender isso. Jesus é filho de Deus duas vezes. Uma no aspecto divino e outra no aspecto humano. Então, nós temos o unigênito do Pai. Deus divino, segunda pessoa da Trindade, é filho unigênito do Pai, eternamente. Mas ele também é filho primogênito do Pai. É diferente de unigênito. O unigênito é único, acabou. Mas primogênito é o primeiro de muitos outros filhos. Então, ele é primogênito de muitos outros que participam desta filiação e são elevados de uma condição miserável a uma condição de filhos de Deus. Como Jesus é filho de Deus, primogênito. Revestidos deles, unido a Ele, nós adquirimos esta condição gloriosa. Olha, tem a ver a uma aproximação, nós estamos tão unidos a Cristo agora, como e feitos filhos de Deus, como Ele é filho de Deus, que os privilégios dele como filho de Deus são agora nossos privilégios. Mais ainda, como Deus olha seu Filho, Jesus, agora Ele olha igualmente para nós. Então, é um outro status. Deus nos dá um status de exaltação semi-angelical, algo que é muito mais do que nós podemos imaginar, porque nós vivemos naturalmente aqui, não percebemos, olhamos, cumprimentamos o ímpio, oi, como vai? E a gente não imagina como Deus olha a diferença absurda entre nós, em Cristo, e os ímpios. A gente normalmente pensa assim, Deus tem seu Filho, mas também tem a nós como filhos de Deus. Mas está errado. Deus tem seu Filho e nós, na mesma consideração. Isso quer dizer que nós agora, filhos de Deus, compartilhamos da sua filiação, isto é, da filiação de Cristo.
Pai é amor e ama o Filho antes da fundação do mundo. E é verdade isso. Se nós acompanharmos aqui João, por exemplo, João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, no versículo 24, é declarado isso aqui, olha. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E é por isso que nós podemos dizer que Deus é amor. Porque amou o Filho antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui o batismo de Jesus. Vocês devem se lembrar do batismo de Jesus. Quando ele sai da água, o Espírito, vem com forma de pomba, mas antes o Pai declara: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o Espírito é representado, repousando sobre ele em forma de pomba. Essa declaração, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, geralmente nós lemos pensando, isso deve ter sido importante para Cristo, no início do seu ministério, um incentivo para ele: vou fazer esta obra, e agora animado, porque sei que o Pai se compraz em mim e me ama. Mas, meus irmãos, esta é uma palavra não só para Jesus Cristo, seu Filho, é para você também. Na condição de filhos de Deus, unidos a Cristo, revestidos dele, nesta filiação compartilhada, Deus diz para você: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Veja, nós compartilhamos desta expressão pessoal, paterna, do Pai, de Deus, dizendo: tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Todos os filhos de Deus são como Cristo, diante do Pai, que revela seu amor. Então, Cristo nos levantou a estarmos ao seu lado, nele, na verdade, para termos esse compartilhamento da sua filiação e do amor do Pai. Vai olhando, vai vendo que é muito mais do que perdão de pecados e livrar do inferno. E o Espírito Santo concedeu a Cristo, esse conceito dessa filiação como humano, que ele sempre teve como divino, a segunda pessoa da Trindade, eternamente ao lado do Pai, o amor do Pai para com ele como unigênito. Mas agora ele está em carne, ele está na condição de mediador, ele está na condição de Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, duas naturezas. E o Pai, então, diz: nesta condição, eu me comprazo em ti, e você é meu Filho amado, porque muitos filhos serão chamados meus filhos, compartilhando com você esta filiação e o amor que eu tenho por você.
E foi nessa condição que o Pai, pelo Espírito Santo, concede ao Filho a condição de orar, Abba, Pai. Olha, esse Abba, Pai, tem algo misterioso nisso. Profundo, é um privilégio que envolve uma filiação especial, chamar Abba, Pai. Mas veja o que diz Gálatas, capítulo 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Olha que coisa extraordinária. Unidos ao Filho e adotados nele, recebemos o mesmo Espírito. Que o Filho recebeu, né, ali na condição de primogênito. E esse Espírito que nós recebemos nos capacita a clamar, Abba, Pai. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Olha, coisa interessante é que em toda a carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele escreveu em grego, toda a carta, grego. Mas nesta hora, o apóstolo faz questão de não escrever em grego, mas no aramaico, Abba, Pai. No caso, Abba, Pai, está em grego, mas Abba, ele não transliterou, ele não escreveu em grego, ele escreveu no aramaico, Abba. Por quê? Para nos lembrar que Cristo a usou lá no Getsêmani. Você lembra? Se você for lá para Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 36, quando Jesus faz aquela oração tão íntima, tão particular, tão angustiante, ele usa isso. Versículo 36, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja eu o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele foi lá e buscou essa palavra, Abba, que trata de uma intimidade particular, filial, que ele intimamente usava, certamente, principalmente nas horas mais agudas. Mas agora, ele compartilha. Todos nós, pelo Espírito Santo, recebemos este privilégio, nesta filiação, de como Cristo ter esta intimidade e aproximação
com o Pai a ponto de clamar: Abba, Pai! Se você pudesse compreender, entender isso, quando estivesse orando ou buscando a Deus em oração, de que você tenha mesmo privilégio de adentrar a presença do Pai que Jesus teve. Dizendo: Abba, Pai. Isso nos é dado pela graça. A mesma relação filial. E veja, meus irmãos, toda a implicação para que você chegue a esta condição de filho de Deus. Além do sacrifício de Cristo, toda a obra que é proposta nas Escrituras, além da eleição, né, desde a eternidade, a obra que o Espírito Santo realiza é uma obra simplesmente extraordinária. Na verdade, é descrito na Bíblia o novo nascimento como uma recriação. Tudo aquilo que nós tínhamos de Adão morre na cruz, morre com Cristo, é sepultado com Cristo. E aí, pela ressurreição de Cristo, então, nossa união com a morte, sepultamento e ressurreição, experimentamos uma recriação. Por isso, Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus. Então, é uma nova criação. Nós somos recriados, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E uma coisa que é pouco explorada, mas que é maravilhoso, e eu não escrevi isso aqui, eu lembrei agora. Eu quero ver se consigo mostrar em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando está tratando da ressurreição, nós temos aqui um contraste que mostra a grandiosidade disso. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. Presta atenção. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Aí você também foi feito alma vivente, nasceu de Adão, alma vivente. Todo mundo, os incrédulos, tudo é alma vivente. Alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Então, veja a diferença de nascer de Adão e de nascer do último Adão, que é Cristo, que é espírito vivificante. Ele lhe vivifica, ele lhe recria, ele faz você filho de Deus. Espírito vivificante, vida. Um contraste completo nisso. Então você agora
compartilha da filiação com Cristo de uma forma extraordinária. Isso faz a diferença, meus irmãos. Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, nós temos que pregar um Evangelho trinitário, um Evangelho que fala do amor de Deus para recriar o homem, para restaurá-lo, reconciliá-lo com Deus e fazê-lo participante da filiação de Cristo. E você se lembra que nós lemos em Romanos, no capítulo 8, essa participação tem uma vantagem gloriosa, além de espírito vivificante, nova criatura, liberto do domínio do pecado, né? Você ter acesso à presença de Deus, clamar Abba Pai, você vai herdar com Cristo todas as coisas. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, é o verso 17 do capítulo 8. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, co-herdeiro com Cristo. Imagina o que Deus, o Pai, tem de herança para seu filho. Ele tem para você também. Você partilha da filiação com Cristo e, portanto, vai herdar tudo. E, meus irmãos, tudo isso é parte do Evangelho trinitariano, que é mais do que simplesmente, olha, receba Jesus para você ter perdão dos seus pecados, livrar do inferno e a vida eterna. É mais rico, é mais glorioso. O Evangelho conforme o propósito de Deus. João Calvino disse: Cristo teve o objetivo em tudo que ele fez, nos restaurar pela graça de Deus, nos fazer de filhos dos homens em filhos de Deus, de herdeiros do Guerrena em herdeiros da glória de Deus. Esse é o propósito da redenção. Isso tem tudo a ver com a Trindade, de um Deus que é Pai, de Deus que tem um Filho e que tem filhos, que unidos ao seu Filho partilham do mesmo amor e da mesma filiação. Então isso deve animar você, na condição que Deus lhe concedeu por sua graça. E não fique agarrado a um evangelho que a gente ouviu, tão pobre, perdendo tudo o que há de glorioso e maravilhoso neste evangelho trinitário. E tudo isso porque Deus quer glorificar seu Filho. Vai chegar um dia em que o Senhor Jesus vai se apresentar, como está em Hebreus capítulo 2, diante do Pai, dizendo: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Um com Ele, unidos a Ele, da mesma filiação, para receber os mesmos privilégios e herdar todas as coisas com Ele. Então, esta é uma condição gloriosa que esse evangelho, infelizmente, que nós ouvimos por aí, não pressupõe, e a gente perde, e as pessoas também perdem, porque não sabem, mas nós queremos resgatar este evangelho, segundo é a verdade em Cristo Jesus, conforme ensinado nas Escrituras, que nos dá esta condição gloriosa de sermos chamados filhos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe,
e isso possa consolar, enriquecer seu coração, lhe encher de esperança, de graça. Você não é um filho qualquer de Deus, você é um filho como Cristo para Deus. Ele olha para você e vê Cristo em você. Ele ama como ama seu filho. E Deus os abençoe. Amém.